Oi, pessoal, bom dia! Ei, gente, bom dia! Bom Vamos dia! aqui para mais uma live. Hoje quem está comigo é a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Bom Bom dia! dia! Tudo bem com você? Gente, para quem não conhece a Jéssica, né, a gente já teve aqui em lives juntos, né? Falamos sobre avaliação nos quadros que a gente tem feito aí de conteúdo. E aí, hoje, mais uma vez, né, ela vem aqui para a gente poder falar um pouquinho do nosso setor. Não é isso, Jéssica? Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, do setor de pesquisa e desenvolvimento da Contorline. Do que Desde a gente abril, né, faz. Grazi, Exato. que a gente está aí desenvolvendo melhorias para a empresa, melhorias para os nossos clientes, Exatamente. melhoria com os nossos equipamentos, né, que já são tão bons assim, mas o que a gente puder fazer para poder entregar um Uhum. resultado melhor é o nosso objetivo. Com certeza. E aí, gente, para exemplificar, né, que não tem acompanhado, hoje é a última live da nossa série antes do lançamento, né, do nosso do filho caçula aí da Body Health. E aí hoje por isso que a gente trouxe a Jéssica para a gente poder falar, né, como foi essa questão de preparar todos esses materiais, tudo que a gente foi pensando, raciocinando aí nesses tempos, antes que efetivamente viesse aí o nosso lançamento. E, né, e lembrando, para quem não se inscreveu, esse lançamento vai ser amanhã, dia 19 de outubro, quarta-feira, às 19 horas. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, corre lá. Vai ser transmitido no nosso canal do YouTube. A nossa grande festa do ano, para a gente poder lançar o nosso novo queridinho, né? Exatamente. E tá todo mundo assim ansioso logo, esperando chegar essa data, chegar amanhã logo, para Exatamente. vocês terem uma noção do que aguarda vocês aí. E então, né, aqui eu só vou para me contar um pouquinho, gente, antes, né, da gente dar nossos alertas aqui de spoiler. Né, essa trajetória, a gente veio contando um pouquinho da história da Body Health, história da criofrequência também, né, como ela foi importante para a gente na revolução, tanto do mercado, isso mudou muito também a história da própria Body Health, né, quando ela veio. Hoje, criofrequência, ela não é só uma tecnologia, mas ela é reconhecida como uma terapia. Sim. Então, quando você busca lá pelo Google, você tem criofrequência e você tem radiofrequência. Então, a gente já consegue identificar que são formas diferentes, até mesmo de ceder corrente eletromagnética de forma complementar e a diferença de resultado que a gente tem. E aqui é só para exemplificar para vocês que a gente vai contar um pouquinho do que é o nosso setor, mas a Body Health Argentina, de onde veio, né, o início de toda essa história da parceria da Body Health Brasil, lá eles também têm essa pesquisa e desenvolvimento. Então, em 2011, lá no início, quando eu e a André fomos lá, a gente conheceu a Norma, que era uma pessoa que encabeçava esses protocolos e tudo mais. Logo depois, em 2019, veio a Brenda. A Brenda foi uma médica que veio até aqui da Argentina quando a gente veio com o laser do cristal, o cristal 3D. Ela veio também, compartilhou, e hoje a gente está com a Mariângela. Então, só para vocês poderem entender que quando a gente fala da pesquisa e desenvolvimento, por que a gente tem lá na Argentina e é necessário que a gente tenha no Brasil? É porque os corpos aqui também são diferentes, né, Jéssica? Nós trocarmos as ideias, as formas de pensar com o pessoal da Argentina é uma coisa mais assim, para a gente pensar que a tecnologia está realmente a nosso favor. Mas a gente precisa também vir até aqui o Brasil e reformular, porque o corpo é diferente, Sim, né? sim. O biotipo, as estruturas, até a própria pele. Sim. Então, eu vim colocando aqui porque as pessoas ficam perguntando, mas por que não pegar logo um protocolo que está pronto e simplesmente Só adequar? reaplicar ele, né? Exato. E a gente tem que questionar muito sobre isso, né, Jéssica? Sempre quando vem uma coisinha nova, a gente tem que adaptar para cá, né? Sim, sim. E até mesmo assim, mais cabeças pensando, né? Acontece certeza. muito isso, às vezes lá no setor mesmo. Eu, as meninas, lá no nosso setor a gente tem mais. Hoje a nossa equipe está crescendo, né? Graças a Deus. Amém. Então, nós temos hoje a Bruna, nós temos a Nachelle, que são meninas que fazem parte também do setor de pesquisa. E às vezes uma dá uma ideia, por que a gente não faz o protocolo desse jeito? E aí a gente senta com a Grazi é nossa supervisora. Então, a gente vai discutindo sobre, e aí no final a gente consegue avaliar que às vezes um protocolo que a gente recebeu, mas e se a gente fizer aquele movimento ali, ou às vezes aplicar um pouquinho mais naquela região, será que não vai trazer mais resultado? Então, é isso que a Grazi falou. A gente recebe, às vezes, o protocolo, né, da Body Health,
da Argentina, mas aqui no Brasil a gente acaba sentando também e avaliando o que a gente pode melhorar ainda mais desse protocolo que já é bom, mas acaba que a gente consegue ainda trazer mais resultados também. Exatamente. E aí, então, né, já que a gente está falando, como que é o setor? A Jéssica veio já contando um pouquinho. Esse setor, eu falo que ele sempre existiu, quando tinha eu e a Andréia lá quebrando a cabeça. Mas eram tantas coisas, né? A gente fazia também responsabilidade pela consultoria, pelo treinamento, que também é um setor que precisa saber como passar para o cliente, assessorar, é tipo pegar na mão mesmo e vamos fazer as coisas darem certo juntas. E aí sempre foi um sonho, principalmente até da minha parte, eu sempre falava isso, né, com os diretores, de ter realmente o setor de pesquisa e desenvolvimento. E graças a Deus, em abril desse ano, concretizou, né, com a vinda, a Jéssica era da consultoria e do treinamento, a gente passou ela para o setor de pesquisa. Desde o dia 1º de abril, né? Dia da mentira, mas... mas foi verdade. Foi verdade. E foi muito legal, na época a gente estava então com as estagiárias, né? E uma delas efetivou para o próprio setor de pesquisa, que é a Bruna, logo depois vem a Nachelle. Então é um sonho que, graças a Deus, concretizou e em crescimento ascendente, porque de abril para cá o que a gente já fez, né, Jéssica? Não foi brincadeira. E de tudo, né? Então, hoje a gente está falando aqui do lançamento, do quanto a gente se empenhou para poder trazer, mas de tudo, né? De todos os aparelhos, a gente pegar e pensar coisas novas mesmo, né? Não quer dizer que o aparelho aí a gente já lançou há 4 anos, 5 anos atrás, então é como se ele já tivesse um protocolo fixo e eu não vou pensar mais além disso. E eu falo sempre da consultoria junto, por quê? Porque geralmente até o que questionam na consultoria, questionam no treinamento, a gente mesmo, vamos pensar aqui um pouquinho fora, né, da caixinha, vamos fazer uma coisa diferente, uma associação. Então, quando a gente fala desse setor P&D da Body Health Brasil, a gente, como eu falo, nunca deixou de existir. Só que hoje é uma coisa concreta, é uma sala, né, com equipamentos de medida, equipamentos de avaliação. As meninas têm falado já de adquirir mais coisas. E é muito prazeroso ver isso, né? Pela questão do empenho, da dedicação, de pensar para aquilo, e realmente inspirar, que é pesquisa. E aí eu falo uma coisa com as meninas, né? Eu falava sempre muito com a Jéssica. O não também, o não dar certo, o não ter sido bom, é uma resposta muito mais importante para a gente até do que sim. Porque se a gente testa uma coisa e fala assim, ai, não ficou bom, talvez se eu tivesse feito diferente, e a gente já passar isso para o cliente e falar assim, olha, a gente tentou assim, fez assim, não foi legal, mas assim ficou melhor. Isso é muito bom, porque a gente já prevê o que pode ser o erro, o que pode ser a falha, e prepara muito mais o cliente quando ele adquire o equipamento, né? Sim. No setor de pesquisa, né, como o nome já disse, você está pesquisando, né? Você está estudando, você está avaliando o que você pode fazer de diferente, o que você pode fazer ali da perspectiva e a expectativa que o cliente tem quando ele adquire um equipamento, né? O resultado que ele vai alcançar ali com o cliente dele. Então, no nosso setor, a gente tem vários voluntários, né? E com esses voluntários, tem toda uma questão, né? Tem um termo que ele assina, tem um termo de autorização que eu posso utilizar a foto dele para poder encaminhar para o meu cliente, por exemplo, para poder mostrar, né, o resultado que foi alcançado. Então, tem todo um scriptzinho, né, Grazi? Sim. Não é só a pessoa vir, a gente faz a aplicação e pronto. E tem muito essa questão da avaliação. Então, a gente deixa claro para o nosso voluntário que ele está sendo voluntário de uma pesquisa que está sendo realizada aqui na Contourline, aqui na Body Health Brasil, para poder avaliar o que eu posso entregar ali, o que eu vou ter de resultado. E algum efeito adverso, por exemplo. Então, se a gente programou um tipo de protocolo e com esse protocolo a gente não alcançou o resultado que a gente esperava, então, o que eu posso alterar? Né? O que eu posso fazer de diferente? Eu posso alterar o intervalo da sessão? Eu posso alterar o meu modo de aplicação? Sim. Eu posso fazer associação com algum outro equipamento? Então, assim, para essa expectativa aí que está todo mundo, né, para o lançamento de amanhã, nós trabalhamos muito aqui. Tá todo mundo muito ansioso para todos verem, assim, o que espera vocês mesmo de verdade. E é muito bom você estar por trás, né, de todo esse trabalho. Eu, a Grazi, as meninas, você atender, você ver o resultado, você ver o que você está alcançando ali através de uma alta tecnologia. O que hoje é estética, né? Igual a gente iniciou falando sobre, às vezes a gente recebe um protocolo e o porquê de não só reaplicar, né? O porquê que a gente avalia, estuda.
Porque a estética, né? A área da beleza está sempre inovando, né? Então, imagina só, com a Crio, quando veio, né, para o Brasil, né, Grazi? Olha o tanto de alterações que já foram feitas, protocolos que já foram realizados. Então, às vezes, o cliente, né, que recebeu, comprou, foi um dos primeiros clientes. Hoje, se ele for dar um relatório, né? Falar mesmo qual que foi a diferença da Crio de antes para a Crio de hoje, por exemplo, que ele tem hoje na clínica dele, ele vai falar que a perspectiva mesmo de resultado melhorou muito. Muito. Porque a gente está aqui, um dos objetivos da pesquisa é justamente esse. O cliente adquire o equipamento, mas ao longo do tempo a gente vai atualizando ele. Olha, a gente avaliou aqui, fez estudos, atendeu vários voluntários, e a gente avaliou que dessa modo aqui, você vai entregar muito mais resultado, vai ser muito mais satisfatório, vai ser mais confortável para o seu cliente, até mesmo com um cristal 3D, da depilação a laser, né? Hoje, quem trabalha com depilação a laser sabe que um dos pontos que mais os clientes se queixam mesmo é o desconforto. Então, por que não, aqui no setor de pesquisa, a gente avaliar o que a gente pode melhorar, apesar do nosso aparelho ser um dos assim, mais confortáveis que tem hoje no mercado, mas o que a gente pode trazer de mais conforto ainda, né? Exatamente. E sempre pensando em segurança, né, Jéssica? Porque eu falo assim, outro dia, eu brincando com as minhas, gente, vamos pensar que pior não, que tá, não fica, né? Ou seja... E se for dar errado, tem que dar errado com a gente. Exatamente. E tudo muito, muito meticulosamente mapeado. Então, se um cliente, por exemplo, de uma sessão para outra, a gente já viu que deu uma diferença, né? Ou positiva ou negativa. Se for negativa, a gente já vai correr, tentar... não corrigir, eu falo assim... não quer dizer que ele tem uma intercorrência no sentido de a gente não poder retardar, mas ele não conseguiu o resultado que eu esperava. Então, a gente vai, a gente discute, o que a gente pode fazer? É uma modificação? É uma associação? É um jeito de fazer? Então, a gente já tem hoje uma história, né? Não só de criofrequência, dos outros equipamentos, de coisas que a gente sabe que dá certo. Então, é a partir daquilo que a gente promove outras coisas. Então, é tudo com muita segurança, realmente sabendo onde eu quero chegar. E isso é importante porque é pesquisar e desenvolver. O que eu desenvolver? É eu ver que é bom e passar para frente, né? Não é algo que vai ficar aqui a 7 chaves. É a gente passar para o cliente e falar que, olha, a gente está fazendo assim e está ficando legal. E não ser só um protocolo exclusivo. Olha, você tem diversas formas. Se o biotipo é dessa forma, se a pessoa é desse jeito, se ela procura esse resultado, se é essa região de tratamento. Então, cada um no seu objetivo, tentando atender o máximo possível. Que eu falo, né? Não é ciência exata, né? Não é matemática, 2 mais 2 igual a 4. Você vai ter N clientes passando por uma clínica. E por que a gente não pode tentar prever o que vai acontecer com um biotipo que é diferente, com uma idade diferente, que a gente sabe que metabolicamente também vai ter uma resposta diferenciada. Então, isso tudo aborda o nosso contexto interno de pensar sobre isso, né? É a pesquisa. E assim, eu falo que hoje é um sonho, gente, porque quando era eu e a Andréia, e a gente cheia de zilhões de coisas para fazer, a gente não conseguia, às vezes, pegar tantas pessoas assim. Às vezes a gente fazia uma, aí depois outra. Então, quando veio pesquisa, que hoje eu tenho que elogiar muitas meninas e agradecer, é isso, porque muitas vezes a gente tem que estar mesmo no estratégico, pensando fora da caixinha e, ao mesmo tempo, executando. Então, quando eu tive as meninas aqui na pesquisa, ajudou muito isso, nesse contexto. Porque, às vezes, você tem que estar ali reportando, vendo as dificuldades, às vezes, aquele conhecimento que está, né, às vezes, há mais tempo de empresa também tem que dar, né, como apoio. Só que as meninas são aquelas que estão executando, então elas têm que ver não só o que o cliente está tendo de resultado, né, o que ele está sentindo, e para elas como profissional, né, porque a gente sabe, né, às vezes é maçante a pessoa ficar lá, né, fazendo o tempo todo, exatamente, né? Fazendo aquele movimento do punho. Então, quando a gente fala hoje que a Body Health ela se preocupa com o cliente e com o cliente do cliente, é porque o cliente do cliente quer resultado. Mas o meu cliente, que é aquele que adquiriu a máquina, eu tenho que pensar na saúde profissional dele também, né? Então, eu tenho que ver o melhor jeito para ele aplicar, o melhor jeito para ele mexer naquela máquina, né? Aquele software ali está adaptado para que ele consiga entender as minhas informações, né? Tá acessível, tá fácil dele poder, às vezes entre uma sessão e outra, já conseguir identificar o que ele precisa mudar. Então, fazer isso pelo nosso cliente, que é o que adquire a máquina,
para que ele entenda a alta tecnologia e consiga reportar o que a gente tem de resultado. Para o cliente é uma chave essencial. Porque senão também não adianta, né, gente? Sim, não justifica, né? Ter um ouro guardado aqui só pra gente e não compartilhar o ouro com os clientes também, né? Pensa, se a gente fala assim, mas aqueles resultados lá, só a Body Health tem, só tá no folder dela, só tá no jeito dela. Não, eu quero que o cliente ele tenha e tenha até melhor. Às vezes a vendedora fala isso, né? Ai, Grazi, meu cliente aqui mandou cada foto maravilhosa. A gente sente orgulho. Sim. Porque se a gente transpôs a ideia, ele entendeu e ele consegue repassar isso à frente, é gratidão. Porque a gente conseguiu desenvolver e conseguiu passar para ele também algo que ele conseguisse realmente transformar em resultados que o cliente dele precisa. Exatamente, né? Sim. Isso é muito importante também. Né? E às vezes a gente até comenta interno, né? Eu até cobro a Grazi que o setor precisa aumentar mais, assim, precisa ter mais pessoas. Porque, graças a Deus, a gente tem muitos equipamentos, né, Grazi? Então, hoje a gente tem desde, igual eu falei, depilação a laser, tem rejuvenescimento facial, tem para flacidez, para gordura localizada, para celulite. Então, assim, hoje a gente tem muitos equipamentos e se a gente conseguisse, né, atender essa demanda de avaliar cada equipamento, sanar todas as dúvidas dos nossos clientes, eu tenho certeza que hoje a gente ia alcançar um resultado muito melhor no nosso setor de pesquisa e desenvolvimento. Mas, aos pouquinhos, a gente está cada vez, né, melhorando, tentando dar esse suporte para o nosso cliente, né, dar esse apoio. E é muito satisfatório, assim, às vezes você conversar com as consultoras, né, que aí tem o setor que vai até o cliente, né, que faz o treinamento, tem um canal de dúvidas também, e às vezes a gente já do setor de pesquisa já conseguia orientar alguma coisa, e aquela dúvida que o cliente estava tendo e batendo na cabeça, mas por que está sendo assim? A gente já conseguia falar, então desse jeito a gente avaliou o que é melhor. E aí o cliente consegue reaplicar, porque é o que a Grazi acabou de falar. A gente não quer fazer algo também que fique difícil, né? Que ele não consiga reaplicar na clínica dele. Então, tem que ser algo prático. E um dos pontos, assim, cruciais aqui, eu acho que dentro da Body Health é isso, né? É trazer praticidade para o cliente. É uma alta tecnologia e que fique muito mais dinâmico, né? Muito mais fácil de manusear, de programar, né? E o objetivo principal, acredito eu, que seja esse, um dos clientes, né? Porque aí o profissional vai conseguir fazer a programação e ali o proprietário, ali, às vezes, do equipamento vai ficar tranquilo. Porque ele sabe que vai conseguir reproduzir esse resultado, mas com segurança também, né? Foi bom a Jéssica ter citado, gente, que hoje, né, a gente tem dois setores, que é o pesquisa e desenvolvimento e consultoria e treinamento. E as pessoas sabem, mas por que os dois? Porque a gente tem que pensar que é uma engrenagem mesmo, né? Então, enquanto a gente está pensando para o novo lançamento, para a nova tecnologia que está vindo e tudo mais, mas a gente tem os outros aparelhos. Então, isso não pode parar, essa engrenagem não pode parar. Então, hoje a gente tem consultoria e treinamento, porque a gente estava aqui pensando, praticamente quase 3 meses, né, Jéssica? Pensando coisa nova, por equipamento novo protocolo, o que vai dar certo. E as meninas participando, mas elas tendo que viajar. Elas estão dando outras consultorias de outros aparelhos, treinando outros aparelhos, viajando pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem que ter um elo dos setores e cada um também conseguir caminhando, né? Hoje a pesquisa, por quê? Porque são meninas que elas não conseguem hoje viajar. Elas precisam estar interno para estar todo segmento. Então, tem o início, o meio e o fim. Elas precisam avaliar esse cliente, ver o que ele precisa, qual que é a melhor forma. Eu preciso de dados, eu preciso de fotos, de medidas, e eu preciso finalizar. Eu preciso entregar isso para o marketing, eu preciso entregar isso para o cliente, e aí eu preciso entregar para as meninas o treinamento, porque elas têm que viajar até Manaus, até o sul do país, e levando aquele reporte, né? Então, quando esse crescimento que a gente teve de empresa, de Body Health, foi necessário. Por isso que eu falo, quando era eu e a André, a gente passava um sufoco, porque a gente tinha que treinar, a gente tinha que dar consultoria, a gente tinha que viajar e tinha que pensar coisa nova. Isso que eu vou falar, que faz de tudo um pouco. Exatamente. Só que hoje o tamanho que está, a gente precisa assessorar para todos, né? Não é porque hoje a gente ficou 3 meses respirando um novo lançamento, mas é porque ele precisa ser
realmente é igual uma gestação, né? Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser visto e tal. Não é mas só os lançar, outros né, continuam. Não é só lançar, não é assim, só tem lançar. todo um cuidado por trás, assim, né? Tem assim como ele vai entrar na rota igual os outros, né? Que os outros a gente fala o quê? Melhoria contínua, ou seja, todos já têm um protocolo que é muito bom, mas estão em melhoria contínua, por quê? Porque eu vou ter o protocolo adequado para uma pele, como eu falei, para umidade, para um corpo. E a mesma coisa vai acontecer com o nosso novo equipamento. Ele está sendo gerado, né? Lançado com as melhores das expectativas que foram colhidas. E ele vai continuar também da mesma forma. Então, a gente precisa fazer com que a engrenagem continue sempre rodando, porque se Deus quiser, quem sabe daqui um ano tem outro lançamento, daqui um ano, e a gente sempre pensando que são coisas novas que os clientes pedem, os nossos clientes pedem, são tecnologias que vão chegando. Hoje a estética ela cresceu demais. Antigamente, quando eu comecei, né, há 11 anos atrás, mais de 11, né? 11 anos é só que eu tô aqui na Body Health, mas eu comecei uns 12 anos atrás. Até que você tinha coisas novas naquele momento de tecnologia, demorava muito tempo. Muito. Né? Então, por exemplo, ultrassom. Ultrassom era o convencional, de pós-operatório, até a gente ter a ultracaptação, lipocaptação, lipo sem corte, que a gente chamava na época, era tempos. Hoje não, as coisas estão muito rápido. Sim. E como eu falei até na live com a Andréia, isso foi nós profissionais mesmo que estamos correndo atrás para que a tecnologia nos acompanhe. Né? Que tem gente que fala assim, mas é tecnológico demais, eu não consigo, mas aqui a tecnologia está vindo porque a gente é que está solicitando que ela seja refeita, remapeada, que ela adeque àquilo que eu preciso. Sim. Porque senão a gente estava lá né? Com os mesmos equipamentos. Com as mesmas coisas, né? Mas eu preciso de mais, meu cliente precisa de mais. Hoje, até a alimentação está diferente, as atividades físicas que as pessoas estão fazendo é diferente, né? Pensa, gente, há 12 anos atrás, né? Antes eu entrar para a Body Health, por exemplo, não tinha crossfit. Né? Exatamente. Você vê que hoje é uma forma de atividade física. Então, se as coisas vão modificando, por que não a gente quer que o futuro venha para a gente também, né? Isso mesmo. E aí, já que a gente deu muito spoiler, né? A gente vai dar mais uns spoilerzinhos aqui, só para vocês poderem ver um pouquinho do que a gente já tem feito, né? São poucas coisas, mas amanhã vocês vão ver mais sobre, né? Mais conteúdo, mais características, mas só para a gente poder já dar um pouquinho. Eu só falo assim, que desses 3 meses que a gente está respirando esse lançamento, né? Foi gratificante. Porque tira a nossa noite de sono. As olheiras. A gente perde um pouco de cabelo, né? Às vezes aquelas coisas, as ideias internas. Outro dia eu até coloquei uma mensagem no Instagram que falava que quando as pessoas são sábias, né? As opiniões não são para divergir, são para somar. Então, foi muito disso internamente. Mas eu achei que assim foi melhor. Outra forma, eu achei que assim que foi melhor para fazer. Gente, vamos sentir também. Porque uma coisa é eu fazendo, é eu sentindo, não, assim ficou melhor. Então, são coisas que a gente precisa mapear, né, internamente. Então, foram tempos não só de ficar gerando foto, de já ficar gerando os dados, né, que sejam as medidas, mas para a gente gerar isso também, esse mapeamento. Vamos pensar numa clínica, como que seria isso agora? Sei lá, tratando, 6 clientes por dia, né? Vamos pensar que vai ser seguido, 8 clientes por dia. Como que vai ser essa rotina? Como que vai ser esse acesso? Como que vai ser esse mapeamento aqui no meu equipamento? Sim. Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar? Isso foi muito importante pra gente, né? Sim. Esse dinamismo, né, da rotina mesmo da clínica. Eu já trabalhei em clínica de estética por muitos anos, né? Depois que eu vi para cá, para Body Health. E é isso mesmo, aqui na pesquisa é o que a Grazi falou, meio como você estivesse mesmo numa clínica, né? Como que é ali a rotina do atendimento? Vai ser um cliente atrás do outro, tem que bater foto, tem que tirar medidas, ele tem que preencher ali aos termos, né? Tem que fazer a autorização de imagem, tem que fazer a anamnese, ficha clínica, né? Tudo isso. Até o dia que eu participei com a Grazi, a gente até falou dessa avaliação, que é super importante também, né? Para poder conseguir ali programar o melhor protocolo para o meu cliente. Porque eu fiz essa avaliação antes, fiz essa anamnese antes. E foi um trabalho, assim, árduo, né? Mas é muito gratificante. É muito... Aqui, logo depois, a gente vai dar só um pequeno spoilerzinho para vocês. Só relembrando, né? Quem não se inscreveu, se inscreve para amanhã vocês estarem participando com a gente. A
A gente garante que vai valer muito a pena. E é muito bom, assim, quem é da área, assim, né, Grazi? É muito bom você trabalhar com algo que realmente você consegue mesmo elevar a autoestima da pessoa, você consegue arrancar elogios por onde essa pessoa passa. E eu falando com vocês aqui, eu tô arrepiando toda, assim, porque é muito bom você trabalhar com algo que você acredita mesmo. Porque vem muito daquilo de venda, né, Grazi? Sim. Tem toda aquela coisa de venda por trás e tudo. Mas não, quando você trabalha com algo que você consegue mesmo ver o resultado, você consegue mensurar, você consegue avaliar uma foto, né? E o próprio comentário mesmo do voluntário, né? Quantos voluntários passaram com a gente agora esse período? Então, assim, alucinados, assim, com o resultado. Não vou falar mais nada. Ô, Jéssica, e você comentando, eu, antes de vir para a Body Health, eu também trabalhava em clínica. Eu não sei se você teve essa sensação. Quando a gente está lá, sendo esse profissional que executa, igual, por exemplo, eu executava alguns aparelhos, mas eles não eram meus, né? Eles eram de outras pessoas, então eu não tive aquele treinamento com a empresa. E aí, quando eu vim para Body Health e veio toda essa ideologia que a gente foi desenvolvendo realmente, né? Porque tô desde lá do início da história. E que eu pegava, que eu falava assim, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, porque muitas vezes a gente nem pensa como que a empresa está, às vezes, se preocupando com isso, né? Igual quando eu usava lá, usava radiofrequência, cavitação, e a gente não tinha essa coisa, sabe, assim, da empresa. Tipo, se não desse certo, você não tá sabendo usar, é algum problema e tal. E quando eu vim pra Body Health e eu falei que isso era um diferencial muito grande, né, não sei como eu falo assim, como você trabalhou pra clínica, quando você veio pra dentro de uma empresa de equipamento, você achou isso diferente. Porque a gente precisa se preocupar no sentido assim, vamos todo mundo, é o sucesso do cliente, né? Vamos pegar na mão e vamos junto, a gente vai caminhar para ter resultado. Com certeza. Por isso que eu sempre falei dessa importância da pesquisa, porque por mais que a rotina que seja realmente diferente de uma clínica em si, mas a gente se colocar no lugar faz um diferencial enorme, gente. Isso é como pessoa, né? Não tô falando só que é trabalho, não. Quando você coloca no lugar do outro e pensar quais são as dores, como seria para ele, né? Isso faz um humanismo muito grande. Sim. E realmente faz com que as pessoas elas se identifiquem, elas veem que não vai dar certo, a gente está junto, eu compartilho dos seus pensamentos, eu entendo o que você está falando. E isso é muito gratificante também para a gente poder chegar ao que todo mundo espera, né? No caso aqui, a gente falou lá na live com o André, que é o quê? Quando a gente fala que a Body Health hoje, ela quer promover a autoestima. A autoestima é bem-estar, a pessoa ela está se sentindo bem consigo mesma, independente de que ela ache que tem que ter uma cintura bem fininha. Não, né? É um corpo remodelado, é um corpo no seu padrão. Sim. Vestir naquilo que você quer vestir, que você se sente bem. Então, isso é uma importância muito grande para a gente aqui, né? E foi o que a gente pensou, não só para o lançamento, para todos os outros, né? Como que seria isso? Como que seria a resposta desse tecido? Como seria atender? Isso é uma coisa que a gente se importa, né? Em estar preocupado em responder. Então, vamos ver as fotos? Vamos. Então, a gente colocou só 2 fotinhas aqui, tá, gente? A gente vai colocar muito mais, Eu queria ter colocado mais, mas não pode. Mas eu segurei a Jéssica. Jéssica, então aqui foi um antes e depois de... Esse é um antes e depois. E aí, a cliente, né, a voluntária, ela se queixava da FEG, né, do fibroedema geloide, da celulite mesmo. E ela pratica atividade física, relata ter uma boa alimentação, mas acaba que a celulite, né, Grazi? A mulher mesmo, né? Ela, por ser mulher, ela já vai lá e já tem celulite, né? Então, assim, é uma coisa que incomodava muito ela. E a gente trabalhou nessa região, né, lateral de coxa, posterior, e trabalhou no glúteo também. E o que é incrível é que com pouco tempo de aplicação, né, igual que colocaram aqui para vocês, né, ela só realizou 2 sessões. E em pouquinho tempo ali que a gente ficou com ela, a gente já conseguiu melhorar todo esse aspecto celulítico da pele, né? Sim. Você já consegue ver um remodelamento ali, você consegue ver uma pele muito mais bonita. Então, quem é mulher, neste momento, está me entendendo, porque é muito melhor a mulher, às vezes, colocar um biquíni, né, Grazi? E a pele tá ali toda lisinha, tá bonita, tá parecendo que tá hidratada, tá mais preenchida, né? Sim.
E o legal, assim, de diferente que eu consegui avaliar mesmo, é o pouco tempo que a gente faz de aplicação, né? Então, o resultado maravilhoso. E lembrando também, a gente fez aquela nossa live de avaliação, a FEG, né, a celulite, ela é complicada de trabalhar, né? Porque você tem pontos de fibrose, então, muitas vezes, é doloroso para você poder fazer alguma técnica, né? Porque tem muitos clientes até, né, Grazi, que fala que às vezes já até tentou fazer algum procedimento em alguma clínica, mas acaba que incomodou tanto que aí preferiu não tratar, né? Porque a fibrose da celulite, ela tem uma sensibilidade aumentada, então ela dói. Então, muitas vezes o cliente ele não suporta por muito tempo a sessão, fica incomodando, né? E aí, e outra coisa muito importante, quando a gente tem lá a classificação da FEG, né, que geralmente a gente coloca de 1 a 4, isso serve como um prognóstico. Então, se você está, por exemplo, em grau 4 e você começa a produzir um grau 3, gente, isso é gratificante demais pra gente, né? Porque, às vezes, Grazi, mas ainda tem celulite e tal, porque a gente julga. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente fala muito isso, tá? Beleza, mas aqui, o que o cliente quer? Às vezes isso estava incomodando, mas isso aqui já não está incomodando mais para colocar um short, para colocar uma saia, para promover um bem-estar. Porque E quem não quer, gente, ficar com um bumbumzinho mais empinado? E isso que eu ainda falar, porque outra coisa também, né? Como a FEG, ela tem várias coisas envolvidas e dentro dela a própria gordura, né, a gordura localizada, muito acontece também quando você vai fazer algumas terapias, você reduz a gordura localizada da região e aí você pode até melhorar o aspecto celulite, mas o bumbum cai, a pele fica com um aspecto de flácido. Vai ficando mais quadradinho, né, Grazi? Fica mais quadrado. Porque a gente comentou em outras lives também, é como se a celulite, a gordura localizada, né, a tela subcutânea, ela fosse um alicerce da pele. Então, se você retira muito e tem uma probabilidade da pele ceder, ela vai ceder. Então, você passa, às vezes, não ter gordura localizada, mas vem a flacidez. E acontece muitas vezes isso com a celulite. Às vezes, a gente está tratando ela porque a gente sabe que a fibrose está ali no septo fibroso, né, que divide a tela subcutânea. Então, às vezes, você quer diminuir para você melhorar o septo, mas acaba que eu tenho a pele cedendo. E foi muito legal essa questão. Você vê que, Grazi, mas parece que a perna até diminuiu, gente, edema. Então, FEG tem edema. Mas você vê que a cliente continuou coxuda, continuou bunduda. Então, ela não perdeu a característica. Por isso que eu falo, às vezes, a pessoa, mas você acha que esse cliente que não está feliz já deve estar usando um short já no fim de semana? Com certeza. E em 2 sessões, vocês fizeram há 7 dias de diferença? Aqui foi com 15 dias de 15 dias de diferença. Por essa questão mesmo, que o objetivo aqui era fazer o tratamento da celulite, né? E por toda essa questão de fazer a aplicação. Deixar a pele responder. Isso. Exatamente. Então, vamos para a próxima, mais uma, só para vocês poderem ver aqui um abdômen, que as pessoas gostam de ver um abdômen, né? Não, você vê o tanto que a cliente estava com um edema, assim, né? Com inchadinha, né? A mulher também, nós retemos muito líquido, né? Então, a gente acaba perdendo todo esse formato do nosso corpo. Então, aqui a gente já consegue ver toda essa região. Olha que você vê aqui, a região do abdômen, né? Na região superior. Como já fica mais fundinho, aqui a gente consegue ver, né? Essa região mais definida, mais alinhada. E até essa faixa aqui também, né? Que pega aqui região de flanco e vem pegando até abdômen inferior. O aspecto da pele fica muito mais bonito, né, Grazi? Você consegue ver. É como se eu fosse falar que essa região aqui, ela tá com toxina, tá com radical livre, né? E aqui não, aqui se você avalia que a pele tá mais saudável, né? É como se você avaliasse, assim, essa cliente se cuida, mas não é só cuidado. Alguma coisa aí a mais que a gente realiza, né? Então, o resultado é muito bom. Sim. E essa também, ela realizou 2 sessões. E aí, como o objetivo aqui era gordura localizada, aí o intervalo já foi de 7 dias. Entendi. Né? Porque aí a gordura localizada, normalmente, a gente vai ali atuando na célula da gordura e a resposta é melhor com o intervalo de 7 dias, né? Então foi muito bom gente, é importante frisar aqui, igual a Jéssica falando, né? A questão da pele e tal, porque às vezes a pessoa... Eu falo assim, que eu tô aqui também para ser o advogado do diabo. A pessoa fala assim, mas é por causa da foto, que tá mais escura. Não, gente, na pesquisa, tenho certeza de que isso é a coisa que a gente mais olha, né, Jéssica? Posição da calcinha,
tá? A forma... As meninas, se elas tivessem que falar, Jéssica, ela é super chata com foto. Mas porque a gente se coloca, é o que a Grazi já falou aqui, a gente se coloca muito no lugar do cliente. Sim. Então, a gente sabe que tem muitos clientes que às vezes não acreditam no potencial que aquele equipamento vai trazer, né? Então, olha, não, acho que isso aí é muito questão de iluminação, posição da foto. E não, né? Porque lá na pesquisa hoje a gente tem avaliador corporal para poder dar a biopedância. Então, a gente consegue realmente ver que a pessoa perdeu ali mesmo. Usa muito fita métrica, que é o que a gente falou de avaliação. Então, você faz a mensuração e você realmente tem a comprovação que o cliente perdeu mesmo ali, né? Sim. E o próprio relato mesmo de roupa que ficou mais larga, tá se sentindo mais bonito mesmo, igual o aspecto celulítico, né? Às vezes aquela calça fica marcando, colocou a calça ficou mais lisinha, ficou mais bonita. Então, tem toda uma questão de comprovação também do que a gente está visualizando nas fotos, né? E depoimento é tudo, né? Porque depoimento vem o que eu te falei, que é a expectativa do cliente. Às vezes a gente acha que ainda tá pouco, que eu consigo... Mas gente, isso aqui já chegou no objetivo dele, na expectativa dele. Quer colocar um cropped, quer colocar uma calça baixa, quer colocar um short. Então, os depoimentos... são gratificantes, porque a pessoa fala assim, não, gente, mas eu só fiz 2 sessões, consigo fazer mais sessão e dar mais resultado. Mas a pessoa já está tão satisfeita com aquilo, né? Com aquele resultado que a gente já chegou, isso é muito importante. A gente tem aqui também, gente, a câmera 3D, só que ultimamente a gente tem colocado muitas essas fotos reais, né, Jéssica? Mas a câmera 3D ela é muito boa porque ela também vai mapeando a gente, ela faz o desenho 3D da área que a gente tira foto, só que isso aqui é bom que fica mais realista, porque nem todo mundo tem. Então, para quem não conhece, às vezes, né, exato. o jeito... Porque ela monta mesmo a foto em 360. Então, para quem trabalha e precisa dessa comprovação, ela é sensacional. Exatamente. Porque ela consegue colocar a foto do antes, do depois. Você consegue colocar uma ferramenta lá que você vai passando a setinha e aí te mostra na hora como que era a área antes de realizar e como que tá a área depois. Ela te dá ali a aferição, né? Então, ela mesma faz a medida ali da área. E aí você consegue comprovar que realmente teve a redução de medida, de volume. Então, para o nosso setor de pesquisa, a câmera 3D é perfeito. Aquele sombreamento também é muito legal, ela posiciona, né, foto antes e depois, Sim. E aí você vê a sombra daquilo que aumentou ou diminuiu, que, Sim. claro, depende da intenção. Facial mesmo, a gente não colocou fotos faciais, ela coloca vetores para onde que o tecido caminhou, então é muito legal, né? Só que aqui é aquela realização, é aquilo que o cliente quer ver. E olha que aqui no setor de pesquisa, a gente coloca tudo muito bem mapeado, mas em clínica de estética, gente, vocês podem muito bem, às vezes, colocar até o objetivo do cliente como sendo a foto. Por exemplo, como eu contei do cropped. Às vezes a cliente colocou lá, tá, a queixa principal dela, gordura localizada. Tá, mas o dia que você melhorar essa gordura localizada... O que você vai fazer? O que você deixou de fazer? Eu deixei de vestir aquele meu cropped. Não traz esse cropped, eu vou tirar a foto dele. Sabe? Porque isso também é uma ferramenta Sim. muito legal, né? Para a clínica, você aproximar, para você humanizar. E aí, o cropped, entrar no cropped vai ser... o nosso objetivo é tratar a gordura localizada com entrar no cropped, entrar no short, entrar na saia e assim por diante. Então, são coisas que a gente faz que aproxima muito essa questão da gente ter a empatia do que o cliente realmente deseja, né? Sim. Teve um caso aqui, não é nenhuma dessas fotos, que eu vou até comentar aqui, a Jéssica comentou comigo, de uma pessoa que começou a fazer região de costas intercostal. E aí, na segunda sessão, acho que ela mandou um depoimento. Foi. E ela, eu quero mais uma área. E aqui, gente, é voluntário. Na outra área, ela estava fazendo só uma. E como a gente estava atendendo muito, né, Grazi? E aí, infelizmente, a gente não estava conseguindo fazer muitas áreas na mesma pessoa, né? Porque a gente queria tratar outras áreas para ver qual que seria o resultado. E ela gostou tanto dessa área tratada dela, gente, por favor, faz outra área. Nossa, eu nunca vi um resultado tão bom e queria fazer outra área, né? E foi muito legal o depoimento dela, né? E aqui, gente, são voluntários, né? Aqui no setor de pesquisa. Então, muitas vezes, a gente não deixa de atender, não é porque a gente não quer, né, Jéssica? É porque é aquilo, é o objetivo. O que a gente coloca, gente? Qual que é o meu objetivo? No caso do nosso lançamento mesmo era ver a melhor forma de uso, com os melhores resultados, ver a forma de uso das meninas também, do terapeuta, né? Como que ele vai executar essas manobras, como que ele vai fazer ali.
E às vezes não é porque a gente não quer, não é que a gente é ruim, né? Não. E aí eu tô assim, gente, vamos tentar. E conseguiu, não conseguiu? Nós conseguimos encaixar ela. E agora ela tá toda feliz. E foi muito legal, por causa dessas questões, assim. E você vê que a gente não tinha, acho que não tinha nem montado a foto, acho que ela tinha falado foi coisas o de relato roupa. Ela mesma que observou, a gente não tinha montado, A gente foto não tinha pra conseguido ver, né? visualizar ainda o que tinha, né, surtido de efeito. Uhum. E ela mesma, na próxima sessão, ela relatou o tanto que tinha gostado do resultado e queria fazer outra área do corpo. Isso é muito bom. Porque aí você fideliza o cliente também no tratamento, né? Porque ele começa a perceber que ali não é só pra gente ter fotos, para ter boas coisas para mostrar, né? Boas medidas. Mas a gente começa a abraçar o sonho dela também, né? Aí ela começa também, ela não deixa de vir a sessão, tem certeza, né? Não se atrasa, que ela não vai querer deixar também de perder aquela oportunidade que ela está tendo de mudança, né? Então, bora ver um videozinho? Vamos soltar mais uma visãozinha aí do nosso equipamento? Bora lá, João. Cada um de nós é único. Nossos corpos falam, comunicam e expressam o que somos. Somos obra de arte. Todos da nós uma nova era surge. E com ela a oportunidade uma obra de arte singular. Arte. Vira aí, gente, mais um videozinho. Quem não acompanhou todos os dias aí dessa semana, a gente foi lançando vídeos. Nosso Instagram também. Fiquem de olho que tem muita coisa legal. É um novo conceito, uma nova forma da gente passar na verdade, essa percepção que a gente sempre falou dos clientes. Algo agora muito mais transportado, muito mais de forma mais meticulosa, passada a todos vocês. Então, eu espero que vocês gostem muito do que está por vir, porque aqui a gente está inalando, né? Muita felicidade, muita realização, muito trabalho, mas com muito orgulho de fazer parte desse processo também, né, gente? É isso aí. É isso aí. E a gente tem certeza, assim, que o crescimento, né, de cada cliente é algo que é o que a gente espera, que é o que a gente aguarda e é o que a gente deseja também, né? Porque não tem como não crescer, viu, gente? Não tem como não ter bons resultados, não fidelizar clientes, não ter clientes cada vez mais satisfeitos com essa tecnologia que vem por aí. Até porque a nossa preocupação é essa, né? É renovar com vocês, trazer coisas novas, alta tecnologia. É para isso que a gente quer, continuar crescendo, continuar dando resultado e atrair mais clientes, né? Isso. Mais clientes para os nossos clientes e assim por diante. Ô, Jéssica, então obrigada mais uma vez, mais uma live. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. E espero que vocês tenham gostado de a gente apresentar um pouquinho aqui da pesquisa, né? A gente não tinha feito nenhuma live sobre isso, que vocês tenham entendido o que é os nossos objetivos e que agora se cumpriu, né? Para todo mundo ver aí como que é de verdade, né? Exalar tecnologia, amar com todo coração, carinho, paixão, tudo isso que a gente faz por aqui. Então, obrigada, viu, Jéssica? Obrigada a você, gente. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã, hein? Aguardo vocês lá no lançamento, Isso viu? Mesmo.